Fala aí, pessoal, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, foi aprovado ontem no Senado, já tinha sido aprovado pela Câmara, ou seja, só falta a sanção ali, a assinatura presidencial, da nova lei de saneamento no Brasil. E é uma lei muito importante, porque saneamento, convenhamos, galera, é um dos principais calcanhares de Aquiles, é um dos principais gargalos sociais e econômicos que o Brasil tem. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados antes da gente entender propriamente o que é essa nova lei do saneamento, se ela é boa ou se ela é ruim, porque assim, eu tô vendo pelo menos, né, muitos discursos rasos. Ah, entendi, nossa, a água na mercadoria vai tirar a água dos mais pobres, do outro lado, não, tem que privatizar tudo porque o Estado é ineficiente e tal. A gente tem que tentar entender e a partir disso, dessa situação complexa, que tem vários agentes sociais envolvidos, tentar tirar a nossa conclusão, tá? Eu trouxe para vocês alguns dados. Atualmente, ou seja, antes da lei, né, como que era feito? O saneamento, ou seja, fornecimento de água e esgoto, ele não podia ser feito por empresas privadas, pelo menos não assim, em primeira instância, né? Talvez em alguns casos mais pontuais. Privatizou-se, vendeu-se, tá, mas eram coisas bem pontuais. Isso representa que somente empresas estatais, sem nenhum tipo de licitação, ou seja, não tinha concorrência, eram contratadas pelo Estado. Aqui já vai o primeiro ponto negativo. Por quê? Porque quando não há concorrência, uma premissa aí do capitalismo e tal, quando você não tem concorrência, em geral, os serviços piores e mais caros são oferecidos. Beleza. Para vocês terem uma noção, nós temos hoje no Brasil 100 milhões de pessoas sem esgoto. Isso representa, galera, se a gente for pensar que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, praticamente 50% da população não tem acesso a esgoto e 35% milhões não tem acesso a água. Ah, pessoal, mas sabe o que é? Que não tem dinheiro. Não é isso. De verdade, sabe por quê? Isso é uma política burra. Porque quando você não investe em saneamento, consequentemente as pessoas... Fora todo o caos social, tá? Tô desconsiderando a parte social que já é gigantesca, mas pegando só a parte econômica. Quando você não investe em saneamento, você gasta mais em saúde do que você gastaria inicialmente em saneamento. Então o problema é que o Brasil vai empurrando com a barriga, mas que vai representando gastos maiores ainda no setor de saúde, que já representa mais de 100 bilhões por ano para a economia brasileira, tá bom? Se a gente for pegar 6% dos municípios, eles são atendidos por empresas privadas e 94% dos municípios são atendidos por empresas do Estado. Essas aqui são as exceções que eu falei para vocês que fugiram um pouco a essa regra. Essas empresas, essas 6%, né, que abastecem esses municípios, representam 20% dos gastos em infraestrutura, enquanto 94% dos municípios, que são do Estado, representam 80% dos gastos. Ou seja, existem menos empresas privadas, bem menos, e elas representam 1/5 de tudo que é gasto com saneamento. Tá certo que é um pouco injusta essa comparação, por quê? Obviamente, as empresas privadas, elas estão muito mais localizadas nas cidades grandes, que rendem mais bons frutos amarelos, né, lucro, essas coisas. Então é natural que nas cidades grandes existam mais investimentos do que nas cidades pequenininhas, vão representar menos investimentos. Bom, posto esse problema, fica nítida a necessidade de mudança. E por isso que foi feito esse projeto aí de lei, né? essa mudança que promete universalizar o saneamento até 2033. Na verdade, fazer com que 90% das pessoas tenham acesso a água, perdão, né? E 99% tem acesso a esgoto, galera. Tá? Aliás, perdão, 99% tem acesso a água, desculpa, e 90% tem acesso a esgoto. Isso já é considerado uma universalização. Segundo os cálculos, e a gente sabe que esses economistas muitas vezes são meio migué, né? Mas enfim, precisa de 700 bilhões. Se a gente for fazer uma continha relativamente simples aqui, vamos falar que faltam 12 anos, né, para atingir 2033. Isso vai representar mais ou menos uns 55 bilhões por ano. Isso galera, praticamente o dobro do que a gente gasta com Bolsa Família. Bolsa Família representa uns 35 e tal, né? Ou seja, é um gasto muito elevado que a gente vai ter. Em infraestrutura, a gente gasta 29 bi por ano, ou seja, representa o dobro do que tudo que é gasto em infraestrutura no país. Assim, alveja coisa grande, tá? Como que vai ser feito isso, né? Esses gastos tão grandes? A tendência é você contar com iniciativa privada para ajudar nesse sentido. Como? Primeiro, isso aqui vai ser eliminado. Ó. Não existe mais essa concessão sem licitação, ou seja, sem nenhum tipo de concorrência, para fazer o esquema de saneamento e fornecimento de água. Agora, toda concessão vai ser por licitação, por concorrência. Ou seja, empresas públicas e privadas, ou privadas, né, que queiram fazer o regime fornecimento de água e esgoto, eles vão ter que concorrer entre eles. E aí, quem oferecer o melhor preço e o melhor serviço, tudo historicamente, claro, tá? Quem oferecer o melhor preço e o melhor serviço vai ser o responsável por fornecer aquela água. O senhor tem uma dúvida?
Até concordo que a gente for pegar, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, as grandes metrópoles, várias empresas privadas vão ficar interessadas, claro, porque isso vai render bastante frutos para ela. Beleza, concordo. Geralmente a parte mais lucrativa, mais consumidores e tal. E, sei lá, um município bem no interior do sertão nordestino. Convenhamos que água não é mercadoria, esgoto não é mercadoria, é um direito, segundo a nossa Constituição. E aí, será que essas empresas privadas vão interessar em desenvolver toda uma infraestrutura interessante para abastecer essas cidades pequenininhas que não vão representar lucro? Para isso, teoricamente, né, segundo a nossa lei, que a ANA vai ser sensacional, vai ser super importante. Professora Ana, não, calma. Agência Nacional da Água. Essa agência reguladora, o que ela vai fazer? O jeito mais eficaz são as vendas por blocos, as vendas casadas. Ou seja, ela vai ser uma agência reguladora que vai impedir, supostamente impedir, que se cobrem preços abusivos por ter acesso a esgoto e a água e vai impedir que as empresas privadas só queiram investir nas maiores cidades. Então, eu te vendo, por exemplo, São Paulo, mas em compensação você tem que investir também numa cidade do interior de Pernambuco. Eu te vendo uma grande metrópole, mas você tem que investir lá também. Ou seja, você vai explorar, vai ganhar dinheiro com uma parte, mas vai ter que investir em infraestrutura em outra. Isso aqui é interessante. Então, vamos ver os pontos positivos e negativos? Só antes, quem está interessado, né? Tira um print aqui que acho que esse aqui é bem importante. Trouxe aqui para vocês, então, 3 pontos positivos e negativos dessa proposta. Depende muito da maneira como vai ser feita, essa bem é a verdade, tá? Como pontos positivos, a gente pode colocar, galera, convenhamos que o regime atual não está dando certo. O Estado tem o interesse de fornecer, não está fornecendo. Convenhamos, mais da metade não tem acesso ali a esgoto, percebe? Então, tem um regime de carência e algo precisa ser feito. Talvez você possa pensar que nem alguns opositores, né, dessa medida, pensar, o SUS também tem carências. Em compensação, a gente não vai destruir o SUS, privatizar só porque tem carências. Beleza, só que a gente vai esperar até quando que isso vai ser feito, que o Estado realmente consiga investir. E aparentemente o poder de investimento tá lá embaixo, galera, tá? E lembrando também que o regime de esgoto, né, é uma coisa que não é muito eleitoreira, porque é encanação, essas coisas, então dá muito mais voto e é muito mais barato você construir uma ponte, etc. Então a questão eleitoral, ela pesa muito também, independente do partido que seja, tá? Vai ter um regime de concorrência. Galera, quando a gente tem bastante concorrência, bastante empresas buscando ali, né, oferecer os melhores preços, os melhores serviços, teoricamente fica mais barato e melhor para o mercado consumidor. Segundo o Taxa Eristat, que é o grande responsável, há uma tendência não de aumento das taxas, mas sim de baixar as taxas, que é o medo da população, né? Meu Deus, vai privatizar, vai ficar mais caro. Segundo o delator da proposta, né, o relator, perdão, da proposta, não, a tendência é que abaixe e que esse valor de 700 bilhões até 2033, ele consiga ser alcançado sem aumentar R$1 na conta, só com mais eficiência das empresas privadas. E lembrando também que nós temos 100 indicações políticas. Quando a gente fala de uma empresa privada podendo colocar o seu regime ali, não tem um interesse. Vamos pegar o exemplo, né, a questão da água do Rio de Janeiro. Quando o Itzel assumiu o governo do Rio de Janeiro, ele alterou todo o corpo ali da SEDAI, do regime ali de fornecimento de esgoto e água, não por questões técnicas, mas sim muito mais por questões políticas, por indicações políticas, etc. Quando você privatiza, você tira essas indicações políticas, pelo menos no primeiro momento, tá? Pessoal, então eu achei interessante. Mas tem alguns problemas também. Por exemplo, na Europa, várias cidades já privatizaram o seu sistema e eles estão reestatizando, porque as empresas privadas não cumpriram o que prometeram, o regime de concorrência não foi aquele, as empresas fizeram um cartel antes de efetivamente concorrer, oferecendo um serviço mais caro e menos eficiente para a população. Existem esses problemas. A gente pode falar, por exemplo, dessas licitações. Sabe o que é uma licitação? É uma concorrência, onde, teoricamente, quem oferece o melhor preço e o melhor serviço é o que acaba sendo escolhido. Você acredita que isso efetivamente vai ser feito no Brasil? A gente pode ver o que as construtoras fizeram. A OS, a Odebrecht, etc., né? A Camargo Correia, elas combinavam entre elas, jogavam o preço lá para cima e o Estado era obrigado a contratar. Professor, mas a empresa pública vai poder concorrer também. Qual? A empresa pública ineficiente, que até pouco tempo atrás não estava conseguindo dar conta nem de metade de água da população, do esgoto da população, enfim. E a agência reguladora. A agência reguladora, a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, ela vai ser responsável por fiscalizar se as empresas estão realmente oferecendo o melhor serviço ao melhor preço. Quem indica os representantes dessa agência reguladora? É o Estado. E aí o Estado, obviamente, vai poder indicar alguém que tenha predileções por tal empresário, alguém que tenha predileções por tal empresário e fala assim,
Infelizmente, tinham 10 empresas querendo concorrer, mas só uma cumpriu os requisitos. E aí toda aquela ideia da concorrência vai, perdão o trocativo, né? Mas vai por água abaixo, vai pelo esgoto, tá? Porque a ideia não é concorrência para oferecer o melhor serviço, a gente percebe que as agências reguladoras por esses interesses políticos, muitas vezes no Brasil servem para privilegiar algumas empresas e alguns empresários frente realmente ao mercado consumidor. Então, esses são os pontos positivos e esses são os pontos negativos. Como veredito, professor, o que você acha? Eu acho que precisa de uma mudança. O Estado não conseguiu fazer isso a curto prazo, tá? Aliás, nem a longo prazo. Quanto tempo faz, né? Questão de séculos aí que a gente tem mais da metade da população sem água. Penso que é uma proposta interessante e penso que a fiscalização tem que ser elevadíssima. Porque, como eu disse há um tempo atrás aí para vocês, água não é mercadoria. Esgoto não pode ser tratado como mercadoria, mas sim como direito. E é interessante contar com a ajuda da iniciativa privada, desde que ela cumpra também uma função social, com regulação pelo Estado. A gente tem que contar, claro, com a benevolência do Estado. E isso pode ser bastante complicado. Beleza, galera? Deu pra entender? Vocês concordam comigo? Acha que tá certo? Acha que tá errado? Deixa nos comentários aí que eu quero saber. E é isso aí, galera. Beijos, abraço, tchau e até o próximo vídeo. Falou!